Imagina o seguinte, eu tenho aqui na célula B1 digitado o valor 10. Beleza? E tenho em B2 digitado o valor casa. E aqui em B3 eu digitei igual a B1 mais B2. A gente sabe que o Excel não sabe fazer essa conta. Ele não sabe somar 10 com casa. Ele saberia se eu escrevesse igual a soma de B1 até B2. Aí ele saberia. Se eu digitasse em B3 esta fórmula, não iria dar erro, iria dar 10, como nós já mostramos isso no início do curso, tá certo? Agora, se eu forçar a barra e falar, Excel, olha, calcula B1 com B2, ou seja, soma 10 com casa, ele vai dizer que não dá. Ele não consegue fazer essa soma. Beleza? Muito bom. Então, imagina que você pediu para ele somar e apareceu ali na célula escrito jogo da velha valor, que é a forma do Excel te dizer, olha, eu não consigo somar 10, B1 com B2, ou seja, 10 com casa. Aí você pode, para verificar erros, né? Verificar erros. Teu cursor está na célula B3. O que o Excel vai fazer? Vai abrir essa janelinha aqui para você, ó, verificação de erros. Erro na célula B3, que é B1 mais B2. Beleza? Tranquilos? Muito bom. Você clica e pede para o Excel mostrar as etapas de cálculo. Ele vai mostrar aqui, né, as etapas de cálculo para você, tá certo? Aqui é o mesmo slide que eu repeti. Aí eu digo, Excel, mostra as etapas de cálculo. Então ele permite você fazer essa auditoria. Ele vai mostrar para você, né, que na planilha 2, a célula B3 tem esta fórmula aqui. Tá certo? E ele diz, ó, a próxima avaliação resultará a um erro. Resultará em um erro. Né? Aqui não dá para ler direitinho, mas aqui do lado esquerdo eu consegui ler. No monitor. Beleza? Então ele permite você fazer auditoria de fórmulas. Óbvio que, sim, depois quando você continua, né, quando você pede aqui para avaliar, o Excel vai mostrar para você em que célula ele está trabalhando e vai te dar um resultado que é jogo da velha valor. O que a gente tem que saber aqui? É possível você fazer auditoria de fórmulas no Microsoft Excel? Sim. Dificilmente alguma banca vai te pedir esse operacional. A gente só mostra o operacional para que vocês entendam de uma maneira mais clara o que é que significa auditoria de fórmula. Beleza? Normalmente essa é uma questão teórica, né? Teórica. Bom, guia fórmula, grupo auditoria de fórmulas, aliás, guia fórmulas, grupo auditoria de fórmulas, exemplo, verificação de erros, referência circular. Essa é uma das questões mais cobradas em tudo que é prova de Excel. É a famosa referência circular. O que é isso, hein? Muito simples, bicho. Você chega numa célula, escreve uma fórmula que faz referência à própria célula. Ele não consegue resolver isso. Você chega em B3 e escreve assim, ó, igual a soma de B1 até B3. Como é que ele vai fazer isso? Isso fica uma recursão infinita, né? Soma de B1 até B3. Ou seja, na própria célula está escrito uma fórmula que leva em consideração o valor daquela célula. Isso é referência circular. Tá certo? O que o Excel vai fazer? Olha lá, isso já caiu várias vezes. Ele exibe um aviso de que existe referência circular. Tá? Ele exibe um aviso te dizendo que uma ou mais fórmulas contém uma referência circular. Tá certo? E talvez não sejam calculadas corretamente. Referências circulares são todas as referências dentro de uma fórmula que dependem dos resultados dessa mesma fórmula. Bom, então, primeiro, ele não dá um erro direto. O que ele faz? Ele te avisa que existe uma referência circular. Coloca aquela exclamação aqui do lado esquerdo, tá certo? Do lado esquerdo. Aí, bicho, ou você pede ajuda ou você clica em OK. Se você clicar em OK, ele coloca para você, cadê? 0. Cadê? Aqui, ó, pronto. Coloquei aqui do lado esquerdo para não ter problema. Coloquei aqui do lado esquerdo, ó, 0. Isso já caiu várias vezes em várias provas elaboradas por várias bancas. Então, ele não dá uma mensagem, ele não coloca uma mensagem de erro na célula. Ele te avisa, ele abre uma janelinha, que é esta aqui, te avisando que houve uma referência circular. Se você clicar em ajuda, ele vai explicar e tal, como é que você pode corrigir. Se você clicar em OK, simplesmente ele coloca na célula o valor
0. Tá? Não coloca nenhuma mensagem de erro. Beleza? Tranquilos? Bom, guia fórmulas, grupo cálculo. Essa é outra questão que cai demais. Eles adoram perguntar esse assunto. Que assunto é esse? É o seguinte, uma planilha, o recálculo é automático, certo? Né? O recálculo é automático. Se vocês têm assim, ó, imagina que você tem assim, ó, bem aqui, ó. Você tem o seguinte, coluna A, A1, A2. Tá? Imagina que aqui você tem a coluninha A, você tem aqui 10, você tem aqui 20. Se você escrever aqui igual a 1 mais A2, vai aparecer 30, certo? Não é isso? Bom, se você troca esse 10 aqui para 20, vai aparecer 40. O recálculo é automático. Se você troca esse 10 para 0, vai aparecer 20. Se você troca esse 10 para 80, vai aparecer 100. O recálculo é automático. Você pode desligar esse recálculo automático? Pode. Pode desligar, não tem nenhum problema. Mas espera aí, eu desliguei. Quando é que você faz isso? Quando você tem uma planilha cheia de fórmulas. E cada vez que você coloca um valor novo, ele vai recalcular todas as fórmulas. Fica pesado isso. Então você pode desligar. Como é que você faz para ele voltar para o recálculo automático? Se você quiser que ele recalcule a planilha inteira. Na verdade, se você quiser que ele recalcule a pasta inteira, é F9. Se você quiser que ele recalcule apenas a planilha ativa, é Shift F9. Beleza? São duas teclinhas de atalho que você não pode deixar de saber. Então, o grupo cálculo configura as opções de cálculo automático ou manual. Beleza? Tranquilos? Ok? Então, essa tem que saber, tá? Tem lá as nossas teclinhas de atalho, né? É o kit de sobrevivência, mas essas duas fazem parte do kit de sobrevivência. F9 e Shift F9. F9 é apenas a pasta, tá certo? Ou seja, todas as planilhas da pasta, e o Shift F9 é apenas a planilhinha que está ativa, aquela que está selecionada. Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4, etc. A que tiver selecionado, ele vai fazer o recálculo. Bom, agora deixa eu ir aqui na frente. Cada aplicativo tem guias diferentes, né? O Word tem lá as suas guias, o Excel tem aqui as suas guias, o PowerPoint tem lá as suas guias. Mas existem guias que são características daquele aplicativo. No Excel é a guia dados. Não existe guia dados no Word, não existe guia dados no PowerPoint. As outras existem. A dificuldade nesse 2010 em relação ao 2007 é que é possível você fazer ou utilizar várias funcionalidades a partir de várias guias diferentes. Isso é um complicador, né? Como vocês vão perceber, várias funcionalidades que eu vou mostrar na guia dados, elas estão disponíveis em outras guias também. Então, uma questão desse tipo é mais difícil. Por quê? Porque você pode realizar ou utilizar essa funcionalidade em várias outras guias, como vocês vão ver. Então, nós vamos agora ver a guia mais importante do Microsoft Excel, que é a guia dados. Essa é uma guia que somente ele, Excel, tem. Vamos lá, então? Bom, a guia dados tem, como sempre, uma série de botões, né? Grupos de botões interessantes. Obter dados externos, conexões, né? Aqui, ó. Obter dados externos, você tem a guia conexões, classificar e filtrar. Lembra que a gente falou de filtro? Ferramentas de dados, né, gente? E estrutura de tópicos. Bom, então vamos lá. Guia dados permite realizar uma série de operações sobre os dados da planilha, como, olha só, bicho, classificar, filtrar, remover duplicatas, que barata, hein? Validar, consolidar, teste de hipóteses, agrupar, desagrupar, calcular subtotais. Permite ainda importar dados externos de vários tipos de fontes. Não esquece, tá certo? De vários tipos de fontes. Importação. Ok? Vamos lá então? Ok? Vamos dar uma olhadinha então na guia mais importante do Excel? Vamos. Primeiro, guia dados, grupo obter dados externos. Está aqui, ó. Obter dados externos. Veja bem, eu posso trazer para dentro do Excel dados externos que estão em formatos completamente diferentes. Né? Completamente diferentes. Então, olha só, de onde eu posso trazer dados externos? Do Access. Quem é o Access? É um sistema gerenciador de banco de dados da Microsoft. Eu posso trazer da web, eu posso trazer de arquivos do tipo texto, eu posso trazer de outras fontes.
E também, se eu quiser, eu posso estabelecer quais são as minhas conexões existentes. Se eu estou num ambiente de rede, obviamente você não pode pensar que você está trabalhando no ambiente doméstico, tá certo? As questões normalmente se referem ao ambiente corporativo. Então, no ambiente corporativo, você, na sua máquina, pode ter conexões com determinados servidores. Nesses servidores você tem dados, você tem um conjunto de dados que ficam disponíveis para você, desde que você estabeleça as conexões com esse servidor. Você vai poder estabelecer essas conexões se você tiver o quê? Permissão para essas conexões. Beleza? Então essa é uma guia, esse grupo é importante. Grupo obter dados externos. Permite obter dados externos do Access, da web. Isto aqui, ó, de arquivos do tipo texto, são os famosos CSV, Comma Separated Values, ou seja, os dados estão separados por vírgula. Significa que você tem aqui nome, vírgula, data de nascimento, vírgula, CPF, vírgula, salário, vírgula, número de dependentes, certo? Cada vez que ele encontrar uma vírgula, tá certo? O que ele vai fazer? Colocar esse dado numa coluninha. Então ele vai criar uma coluninha cada vez que ele encontrar uma vírgula. São os famosos CSVs, né? Você tem lá os dados separados por vírgula, você diz Excel, leia. Aí a fera vai lá, lê. Ele vai arrumar isso na tabela. Como? Cada vez que ele encontra uma vírgula, ele diz, opa, isso aqui é outra coluna. É isso que ele faz. Bom, ele pode importar dados de outras fontes, dos bancos de dados. Ele pode importar dados de qualquer tipo de banco de dados, do SQL Server, por exemplo, que é da Microsoft. Dados no formato XML. Dados do formato ODBC, né, do Microsoft Query ODBC, etc, etc, etc. Esse formato ODBC, que a gente fala normalmente quando nós falamos de algum sistema de gerenciador de banco de dados, ODBC, Open Database Connectivity, né? Não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Open Database Connectivity. É uma ferramenta da Microsoft, ou é uma tecnologia da Microsoft, que permite você ler dados, tá certo? De bancos de dados que não estão no formato SQL, como se fosse SQL. Open Database Connectivity. Então é uma conectividade para você abrir bancos de dados que têm arquivos que não estão no formato SQL e você trabalha nesses arquivos como se eles estivessem no SQL. Mais ou menos isso aqui que eu falei, tá certo? Bom, conexões existentes, como eu tinha acabado de falar, obter dados externos através de uma conexão. Você está no ambiente corporativo, você tem a conexão com aquele servidor, você vai abrir aquela conexão. Bom, questões aqui são questões teóricas. Não é como, é se pode. Né? Posso fazer isso, obter dados externos? Posso. O Excel pode ler dados do Access? Sim. A não ser que você estivesse fazendo uma prova para a área específica. Aí o cara ia colocar lá um bando de figura e você tem que saber o operacional. Tá certo? Aí